Fala aí, tudo bem com os senhores, senhoras? Valeu aí por quem tá me prestigiando depois do almoço, você que é foda, né? Acabou daquela morgada depois do rango. Vamos ver se consigo dar uma animada em vocês, levantar os ânimos com um assunto que, igual o Gabriel falou, pô, eu venho focando nos últimos anos. Pelo menos nos últimos 4 aí, eu tô praticamente 100% do tempo focado nisso. Espero que alguma coisa daqui eu consiga ajudar vocês. A ideia da palestra não é... Pô, vocês não vão ver aqui nada muito de técnica do que vocês vão sair aplicando amanhã. Uma pancada de conceito, assim, algumas coisas que foram dando certo para mim nos últimos tempos, que eu acho que fazia sentido trazer, mas não espere algo totalmente técnico. Você não vai sair daqui sabendo montar a melhor ferramenta de gestão de todos os tempos, nem sabendo melhorar 200.000% a performance do teu time, mas com certeza alguma coisa daqui vai te colocar uma coceirinha aí, você vai pensar no que você está fazendo aí durante o ciclo aí da tua empresa. Bom, não tem... Cara, a galera já me conhece, quem não me conhece, eu já estou aí na comunidade do PHP-SP também há alguns bons anos, pelo menos uns 7, 8 anos aí. E nos últimos 4 eu tenho focado em liderança, né? Pô, trabalhei com o Bob também, tive um tempo lá, mas entre essas indas e vindas eu já estou nessa mesma empresa também há quase 7 anos. Cheguei lá, pô, desde a construção da empresa, um dos primeiros desenvolvedores da empresa, e nos últimos 3 aí eu tive a oportunidade de assumir também a empresa junto com o board executivo, então agora atuo como CTO lá. Então, cara, dá para falar um pouco de todas as esferas aí do ambiente corporativo ali, da operação. Além disso, pô, tem um brother, cadê o Pascut ali também? Eu vim divulgar nossa banda também. Além disso, de hobby, a gente tem uma banda de cover de Rage Against the Machine, então se quiser ouvir umas barulheiras, chama nós aí. E, cara, no tempo livre, cara, meu tempo, 100% do tempo no PC, ou eu tô tocando, eu tô fazendo alguma coisa de trampo, ou tô jogando aquele LOLzinho que não dá pra largar, né? Então, tem que tiltar alguém, tem que xingar alguém. Quando eu preciso xingar alguém, faça isso. A primeira dica da palestra, em vez de xingar alguém do teu time, vai jogar LOL. E aí você xinga alguém no LOL, e aí a tua equipe já vai performar melhor, porque você não vai estar xingando ninguém. E alguns jogos aí que, pô, me perseguem há algumas décadas, que pô, não consigo parar de jogar Ragnarok. Agora eu voltei a me afundar no Panga também, um gambaldezinho, então quem quiser jogar esses jogos mais antigos aí, dá um toque. Vamos lá. Basicamente eu vou falar de 3 tópicos, e aí a ideia inicial, eu vou ter que correr para não perder muito tempo nessa parte. A ideia inicial era falar 100% sobre IA, o impacto de IA, as IAs generativas e, cara, essas novidades que estamos tendo agora, como isso está afetando gestão no geral, cultura de empresa, etc. Mas ia ficar muito longo, talvez não case muito com o evento, então a ideia, vocês vão ver que vai ter um tópico meio aleatório no final, que é tipo IA, e aí é o que vocês vão ver lá no final da agenda. Mas aqui eu vou passar rapidamente sobre cultura, o impacto de você pensar em cultura, desenvolver uma cultura legal na tua equipe, na tua empresa no geral. Vou falar dessa diferença, a diferença da cultura da empresa e cultura de equipes, né? Uma cultura macro e as culturas micros que vão se formando dentro da organização, mas principalmente focar em algumas coisas de gestão e performance. Não vou falar de framework de gestão, passar por ponto, etc., mas algumas técnicas que você pode usar. E se você não souber nada de gestão, com certeza isso aqui vai te ajudar, mas principalmente algumas coisas de performance para você. Cara, quando você tem time pequeno, o que você mais vai pensar é a performance do seu time, né? Porque você vai ter recursos limitadíssimos ali para você fazer a coisa acontecer. Tá? Então, onde é o foco maior dessa apresentação. Vamos falar de cultura rapidamente, né? Antes de falar de cultura, tem uma parada para acordar vocês aí. Eu queria que... todo mundo que está acordado aí, levanta aí rapidão. Vai, 30 segundos. Levanta mesmo. Levanta todo mundo. E aí vamos contar até 3, e aí tem o tradicional PHP que a gente sempre faz. Né? Então, vamos contar até 3 aí, a galera do online também, pô, dá uma levantada. Faz a de Kidama aí no online, né? Pra gente sentir a energia de vocês. Vamos lá, vai. 1, 2, 3, PHP! Boa. Por que a gente faz essa parada? Pode sentar, por favor. Por que essa parada, assim? O resultado foi um pouco diferente do que eu esperava, né? Porque principalmente depois do almoço, sempre tem aquela galera que não levanta. Tem um que não levanta, e fala, pô, não vou levantar. Tem um que tá no celular. Pô. Exato, é exatamente esse o ponto, cara. Quando você... Cara, o jeito que você transmite ali essa parada, pô, vamos levantar, vamos fazer uma parada que ninguém sabia o que ia acontecer exatamente, mas, pô, você segue, assim. E, tipo, essa é uma das primeiras coisas que você vai pensar quando você vai falar em cultura. Assim, você tem que transparecer aquilo que você vai falar. Você quer montar uma cultura legal, não vai adiantar você... Aí, logo eu falando, né? Porque, pô, no trampo eu tenho uma puta cara de emburrado todas nas reuniões. Eu tô meio puto, assim, aí quem me conhece sabe que eu não tenho muita paciência com muitas coisas, mas
quando eu falo dessa parada, e realmente é uma parada que eu gosto muito, assim, tipo, eu mudo bastante, né? Dá pra ver nitidamente a minha mudança. E quando você não transparece isso, cara, não adianta você escrever o melhor manifesto na parede, tatuar, cara, que as microculturas, assim, igual a gente vai falar, vai destruir isso totalmente, isso não vai seguir nunca, sabe? E aí, pra quem tem, cara, quem gosta de texto, depois eu disponibilizo os slides, vocês dão uma lida aí, mas tem a etimologia da palavra. E cultura basicamente vem, cara, de cultivar, né? São os atos que a gente cultiva ali quando a gente está falando do ambiente corporativo, são os pequenos atos, né, que vão compor uma cultura maior. Tá? E aí, beleza. Não vou ficar estendendo o que é cultura, vai ter um monte de lugar, né, que você vai poder pegar. Ah, cara, cultura é isso daqui, você vai fazer. Cara, não vou passar por isso. A parada é, quando a gente pensa em cultura, né, qual que é o momento ideal ali para a gente começar a pensar nessa cultura, se é que ele existe, né? Vão ter bibliografias que vão falar, pô, é no D0, assim. Não sei se eu concordo, assim. A gente tem no final de cada tópico tem o momento opiniões impopulares do Zé. Não coloquei do Zé, eu devia ter colocado. O momento opiniões impopulares, e eu já não sei se eu concordo, assim. Vai ter algumas literaturas que falam que é no D0, assim. Mas principalmente quando é algo muito pequeno, o D0 ele é muito complicado, assim, porque muitas vezes você não sabe nem para onde você está indo, assim. Como você vai parar, pensar em cultura do negócio que você não sabe nem para onde está indo ainda, como é que você vai fazer, etc. Então, não sei, mas claramente tem alguns momentos chaves assim que, tipo, se nesses momentos você não está pensando em ou criar cultura, ou reforçar uma cultura, mudar, e aí tem um ponto importante, porque a cultura ela não deve ser escrita em pedra ali, né? Você deveria revisitá-la e mudar esses valores constantemente. Se não for nesses momentos, aí com certeza alguma coisa de não tão legal assim você tem. Se existe um momento certo, eu não sei, mas esses momentos aqui você deveria pensar, né? Então, cara, principalmente na formação da equipe, assim, aquela primeira equipe, é muito, muito importante você pensar qual que é a cultura que você quer ter, quais são as pessoas que você quer ter lá dentro também, né? Porque tem a parada, pô, a gente pegou uma grana, precisa torrar essa grana, contratar uma galera aqui para fazer a parada acontecer, e aí contrata um pessoal, né? Que vocês já trabalharam com esse pessoal que eu tô falando, né? Então, cara, na formação, tipo, do board ali, a galera com quem vai estar na tomada de decisão e nas primeiras contratações é, tipo, crucial, assim. E num outro momento muito importante é quando você tem um crescimento significativo, cara. A gente, em 2020, saímos de, acho que 3 devs, se não me engano, para 9, assim. Tipo, pô, beleza, não é muita coisa se você for comparar com as startups aí, sei lá, com o PicPay tem quantas pessoas, tá ligado? Alguns milhares de devs, assim. Então, tipo, não é muita coisa, mas se você for colocar num pedaço pequeno ali, pô, triplicar a empresa do nada, assim, é relativamente chato, sabe? É um momento chato de lidar. Então, e você tem que pensar, cara. Foi um momento que, para mim, esse de crescimento assim, significativo foi crucial para a gente parar e pensar, tipo, beleza, será que a gente fazia quando era eu e mais 2 pessoas ali ainda funciona, sabe? Tipo, será que todo mundo está em linha ainda? Será que a galera que entrou eu consegui ter, tipo, o feeling tão bom de contratar uma pessoa que, pô, a gente é remoto, que eu nem vi essa pessoa, às vezes a gente na entrevista nem ligou a câmera, eu nem sei quem é, a cara dela, e vai bater, sabe? Então, tipo, cara, é absorver também com a galera que está entrando e adaptar a cultura e tal. Cara, reformulação de estratégia é meio claro assim também, mas principalmente, cara, crises e desafios internos é um momento muito importante para você revisar a sua cultura. Por quê? Cara, crise vai acontecer a todo momento. E aí pode ser que não seja algo que seja catastrófico, assim, fala, pô, de fato a empresa pode ou não existir mais, alguma coisa assim. Mas, cara, você tem pequenas crises dentro da organização o tempo inteiro. E esse é um momento super interessante para você revisar, assim. Pô, sei lá, um exemplo gigante, assim, exagerado. A galera sempre treta nos PR. Tá ligado? Pô, tem que revisar o PR lá. Sempre sai treta, cara. Pô, será que a forma que vocês revisam o PR, como que tá a instrução ali para comunicar com o coleguinha também, se a comunicação tá boa ali e tal, pô, é uma boa hora de você revisar nessas pequenas crises e, lógico, quando você tiver alguma treta muito grande assim, com certeza você deveria estar olhando também. E aí vamos pegar um pouco sobre o que é a cultura do time e a cultura da empresa, né? Quando você vai pensar na cultura da empresa, tipo, cara, a primeira coisa que provavelmente vai vir à cabeça, pode acontecer de você nem saber qual que é a cultura da tua empresa. Assim. Se você está num ambiente tão grande, o negócio é tão
espalhado, que pode ser que você não saiba exatamente assim para onde que a empresa, como que a empresa olha para as coisas, os valores, etc. Mas em algum lugar vai estar escrito lá, os valores, a missão, alguma coisa desse gênero é da empresa, e talvez siga por ali, assim. E aí você vai meio que observar, a partir desses valores, sei lá, observar a galera do board, a alta liderança, como que eles se comportam, tal, como que eles enxergam a empresa, o produto, etc. E beleza, tem a forma deles se comportarem ali, como que eles fazem as paradas. Mas o dia a dia, cara, o que impacta mesmo na entrega, na qualidade que você está fazendo e na atratividade do teu dia a dia ali, se você se sente realizado, etc., são as microculturas que vão se formando. Assim. Você pode ter um lugar, pegar um exemplo aí, você tem uma empresa com 100 desenvolvedores. E, tipo, provavelmente você não vai estar também numa squad de 100 pessoas, espero eu, deve ser uma loucura. Mas você vai estar ali, cara, em pequenos times, e você vai ver que às vezes você vai conversar, ou você vai trocar de time, alguma coisa assim, você vai ver que, cara, acontecem coisas totalmente diferentes em times que são pequenos, mas dentro da mesma organização, que teoricamente todo mundo segue os mesmos valores, etc. E aí você vai ter essa divergência, né? Isso não tem problema nenhum, assim. Desde que no todo você entenda onde você está inserido também e tal, mas uma parada mais individual. Mas um negócio que eu já não aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer, é tipo, cara, liderança que vê essas microculturas nascendo assim e quer podar isso, sabe? Tipo, não, a gente quer que todo mundo siga mesmo, mais ou menos a mesma linha e tal, e, cara, não, isso não vai rolar, assim. Aí você vai voltar para os momentos de crise e são os momentos que você deveria estar revisando sua cultura, etc. E a principal diferença, assim, não diferença, assim, mas os principais pontos que são muito diferentes entre uma cultura, a cultura do time ali e a cultura da empresa como um todo, não estou olhando o celular não, tá? Estou pegando só o tempo, por eles não estão falando muito devagar. Ou muito rápido. Se eu estiver falando rápido ou devagar, vocês podem falar aí, tá? É a abrangência e a consistência. Assim, em teoria, assim, a cultura da organização como um todo, ela deveria ser mais consistente e unificada, assim, né? Em teoria. E a dos times, às vezes, é mais rápido de mudar, é mais fácil de mudar, é mais fácil de perceber o que está acontecendo, que não é tão legal assim, você precisa adaptar, assim. E a abrangência também, né? Muda mais, assim. A empresa como um todo, né? Ela vai ter, cara, uma abrangência menor, provavelmente. Né? E aí as pequenas culturas vai abranger muito mais coisa, né, na soma do total ali. Tá? E aí, cara, um pouquinho o que muda entre os valores e práticas de cada um, mas segue meio que aqueles dois conceitos ali de abrangência, né? E eu vou passar para poder passar para o próximo tópico lá, rápido. Mas, cara, em um momento, opinião impopular, assim. Quem deve desenhar essa cultura, né? Quem deve parar e pensar nessa cultura, assim? Cara, se você for ficar esperando muito tempo para alguém fazer isso, provavelmente isso não vai acontecer nunca, assim. E aí a parada é que, assim, o meio influencia muito o todo, sabe? Tipo, o meio que você está inserido, assim. É a famosa história da laranja podre, né? A laranja podre, ela de fato afeta o saco de laranjas inteiro, assim. E se você não agir, não interessa se você é cara, colaborador ali que escreve código, se é numa gestão, tá numa liderança, se você está numa alta liderança, cara, alguém tem que pensar, cara. Sei lá, seja esse alguém, sabe? Se na sua empresa não é clara a cultura, por mais que não esteja documentado alguma coisa assim, tem cultura na tua empresa, né? Tem uma cultura ali, um modo de agir e tal, que se espera que aconteça, etc. Mas se você não conhece isso, cara, provavelmente o meio já está influenciando tudo isso. Pode não ser muito legal. A chance disso daqui ser mais tóxico do que positivo é alta, assim, né? Então, fica com isso na cabeça, assim, se você não pensar, acho que meio que ninguém vai pensar e a influência ali pode ir para o lugar que você não quer, né, necessariamente. Vou falar um pouquinho de desenvolvimento, né? Que aí, deixa eu passar um pouco para o outro lado também para ver a cara de mais gente de outros ângulos aqui. Deixa eu ficar a câmera, tá bom aqui? Onde eu tô, não sei se eu tô no escuro. Mas parte de desenvolvimento no geral, né? Aí basicamente a gente traz algumas coisas sobre desenvolvimento individual, que eu acho que é uma coisa que impacta muito na performance geral da equipe, das entregas dos produtos ali. Você tem que estar pensando em desenvolvimento individual ali. Aí estimula a inovação, crescimento, etc. Né? Eu não vou ficar lendo os slides, tá? O slide é para vocês, depois pegam os slides e fica lendo aí para se divertir. Mas basicamente, cara, uma ferramenta que eu gosto muito assim para você conseguir pelo menos começar a enxergar onde você está, onde o seu time está. E aí é a mesma coisa. Se na sua empresa não tem, você nunca viu isso daqui, eu vou até passar um spoiler de como funciona mais ou menos.
Se você nunca viu isso, assim, ou se você nunca fez, assim, sei lá, tira uma foto, tira um print depois aí e faz você mesmo, sabe? Nem que seja teu próprio, assim. Né? Mas essa é uma ferramenta muito legal, assim, que ela serve para você enxergar onde está a tua equipe e onde você está também, de uma forma que eu, pelo menos, eu não considero muito agressiva. Assim, né? Ali tem uns números, mas pode ignorar aqueles números. O foco mesmo é olhar as cores ali, o verde, o amarelo e o vermelho. E como funciona essa parada, né? E aí, eu acho que está no próximo slide. Tá, deixa eu passar por esses primeiro, né? Inverti a ordem. Antes de falar como ela funciona, o que é legal? Assim, você vai pegar aquela matriz e aí quem for rodar isso, né? Se legal que você já tem um gabarito antes, né? Já preenche. Então, vamos pegar um exemplo. A gente trabalha lá com Laravel. E aí de Laravel seria legal a pessoa saber do Eloquent, como funcionam as rotas, como que vai funcionar um middleware, tralala. E aí você vai colocar tudo isso daí em tópicos, assim. E aí depois você vai separar, fazer o gabarito e colocar, tipo, eu gostaria que, vamos pegar um exemplo extremo, queria que tudo fosse verde. Eu quero que todos esses tópicos eu considero importantes. A gente vai ver no próximo ponto também, que é a matriz de tempo, ou matriz de Eisenhower e tal, e depois você prioriza isso de uma outra forma, como você quer atacar esses pontos. Mas vamos supor que você quer tudo verde. Você tem 5, 10 tópicos lá e você gostaria que a sua equipe tivesse todo mundo no verde. E aí você cai nesse cenário. Vai ter coisas que alguém é verde, vai ter coisas que alguém é vermelho, vai ter coisas que alguém é amarelo, tal, e depois você compara com o gabarito que você criou e vê mais ou menos onde está e prioriza como que você vai melhorar isso, né? E qual que é a parada do verde, né? Idealmente, não é uma regra assim. Eu gosto de fazer em time, que é o contrário do que está escrito. Lá na empresa eu fiz isso em time, a gente preencheu junto, mas é legal você fazer individual também, um não vê a resposta do outro, tal, porque influencia. Não adianta. Ó, tem um que respondeu aqui essa matriz lá no trampo, pode perguntar, que influencia sim a resposta. Mas o que seria o verde? O verde é um tópico que eu sei, eu domino, eu posso ensiná-la. Então, sei lá, o Eloquent eu sou bom, faço minhas queries lá bonitona lá e eu consigo ensinar alguém a fazer essa parada. O amarelo é o que eu posso fazer. Assim. Eu não domino, mas eu sei, se eu cair com uma tarefa naquele tópico, eu vou desenrolar, tipo, vou fazer, sei lá, me apoio numa documentação, já era. Agora o vermelho é tipo assim, cara, que porra é essa? Assim, sabe? Tipo, eu nunca vi isso, não sei do que se trata, preciso de ajuda urgente, porque se eu cair com uma tarefa dessa, provavelmente eu não vou conseguir desenvolver nada. E aí você, cara, idealmente você junta essa galera, sabe? Tipo, você vai comparar com o teu gabarito, vamos supor que o primeiro tópico ali, ele é um tópico muito importante para sua organização. Cara, toda hora tem tarefa que toca naquele ponto, provavelmente você vai priorizar ele, assim. Aí você vai ver quem tá no vermelho, por exemplo, a meta é você chegar no que estava no gabarito. Se o gabarito era verde, a meta é você pegar essa pessoa que está no vermelho e transformar ela em verde. Sabe? Aí você, sei lá, junto. Eu não vou ficar falando de pair programming, todo mundo já sabe já essa parada. É importante, tal, os reviews, tal, a cultura do dia a dia. Cara, tem 1 milhão de pessoas que podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas a ideia é isso, é transformar todo mundo na cor que você achou ideal. E você vai iterar sobre isso, né? Porque em algum momento, colete feedback disso daqui também, né? Porque você vai querer colocar verde em tudo, a liderança vai lá e coloca verde em tudo para um monte de coisa que às vezes não faz sentido. Você vai pegar, tipo, sei lá, uma pessoa que é back-end, ela tem que ser boa em ficar fazendo sombra nas caixas de diálogo que aparecem uma vez por ano na tua aplicação, sabe? Então talvez isso não seja importante. E aí a gente vai cair nesse cara aqui, que é a matriz de tempo, ou matriz de Eisenhower, que é basicamente uma matriz que te ajuda a priorizar as paradas. Né? Aí depois joga no Google, você pega a definição, que é só texto para encher linguiça no slide. Mas basicamente você vai separar as paradas entre o que é importante e urgente, ou importante, mas não é urgente, não é importante, mas é urgente, e o que não é importante e não é urgente. E aí vai ter algumas dicas ali, né? Se eu não me engano, essas dicas foi o cara do Lean Startup, eu acho que colocou, tipo, que é o que está no primeiro quadrante, isso tu tem que fazer, tipo, é a primeira coisa que você tem que atacar. Então, todo mundo faz query toda hora, né? Metade da tua empresa lá, ou metade da tua equipe não sabe fazer query, provavelmente é a primeira coisa que você tem que atacar e deixar todo mundo num nível satisfatório ali, ou todo mundo que mexe naquilo também, né? Bom senso e não faz os front ficar aprendendo a fazer umas query bagaceira lá em 300 bancos. E aí, tipo, tem as paradas que você pode delegar nos quadrantes de baixo, né? Eles são menos importantes, né? Você não precisa dar tanta atenção assim, ou não precisaria, teoricamente, dar tanta atenção nesse ponto agora, assim. E você como liderança, né, você pode delegar isso para algum momento, deixa que o negócio vai organicamente, sei lá, aí
você vê como que funciona para você, ou você só ignora. Se você cai tem alguma coisa num cenário ali que você viu que caiu nesse último quadrante, pensa duas vezes se ele deveria estar lá, sabe? Você deveria estar realmente batendo nessa tecla, tal. Você não pode tirar isso daí, focar em alguma coisa, focar o tempo em alguma coisa que faça mais sentido, né? E aí tem basicamente o que eu falei aqui, né? Deveria ter trazido para cá. E aí a gente entra em outro cara que vai suportar esses anteriores, né? Então você fez lá a matriz de habilidades, viu como que está posicionado os membros da equipe, você priorizou, tipo, beleza, esse tópico aqui é super importante, a gente tem que atacar primeiro porque tem uma galera que não está conseguindo chegar ali, né? Sair da cor que ela estava e chegar no verde ali e tal. E eu sei uma das formas de atacar isso é com o PDI, por exemplo. Você vai fazer um plano de desenvolvimento individual para cada um. Aqui tem uma parada, não lembro se eu cheguei a colocar em slide, mas tem uma parada mais para frente também, que é meio que o PDI, na minha opinião, pelo menos, né? Não sei se está escrito na literatura. O PDI, idealmente, você não vai ficar colocando só coisa que tipo, faz sentido para tua empresa, sabe? Tipo, tem coisa que faz mais sentido para o indivíduo ali, não necessariamente para a sua empresa. Assim. Então, tenta não, aqui você tem que considerar o indivíduo, né? Afinal, isso é um plano individual. Mas você faz de uma forma que isso faça sentido para a tua organização, né? Isso crie valor ali para a sua organização. Pode ser que, sei lá na empresa a gente não tem aplicativo, né? Mobile, é só web. Pô, mas tem gente que tem interesse de aprender como funciona o aplicativo, construir um aplicativo e tal. E aí, pô, pode ter lugar que a liderança vai simplesmente falar, cara, não faz sentido pra gente, tá? Não vou colocar no meio. Eu gosto de fazer isso aqui no meio do horário de trabalho também, então a gente separa algumas horas para focar no desenvolvimento individual. Assim. Então, sei lá, você tem 40 horas na semana lá, 5, 6. A gente já fez de várias formas, né? Mas vamos dizer, 5, 6, um dia inteiro você foca em desenvolvimento individual ali, né? Faz pequenas coisas. A parada acho que 4x1 lá do Google, essas paradas caem meio que. Pode cair nesse cenário, né? Não é necessariamente para isso, mas pode cair nesse cenário. Mas, cara, com certeza uma pessoa que vai aprender, sei lá, um desenvolvimento de Android, de iOS tal, para uma empresa que só web, cara, ela ainda vai aprender alguma coisa que vai fazer muito sentido, vai trazer valor pro teu negócio na web, sabe? Só que, tipo, faça um plano de desenvolvimento com essa pessoa de forma que ela incorpore ali elementos que vai fazer sentido também pro nada da web, sabe? Sei lá, a pessoa que faz um negócio para aplicativo, ela provavelmente vai pensar nas queries de um formato diferente, o tempo de resposta das coisas deve ser diferente, a app não pode ficar travando e tal. Pô, você vai conseguir trazer bastante coisa de bom disso para a web também, sabe? Então, não, não sei se você precisa tirar isso, limar e falar, não, Android não faz sentido para a gente, você não vai aprender essa parada, vou impor para você um plano de desenvolvimento aqui, segue isso, sabe? Mas basicamente, cara, tem algumas dicas de como você pode criar um PDI. Eu não sei se tem umas paradas tretas, né? Tem coisa que tipo eu faço e eu não sei por que eu faço ou da onde, né? E aí é meio que isso assim. Eu não sei se isso está em literatura, tá? Se alguém tiver, eu tenho, sei lá, o Neres tá aí, eu já troquei ideia com ele, o Marcel manja pra caramba dessas paradas também. Se existe alguma literatura de como você faz isso, aí depois eu peço para indicar e coloco como referência. Mas empiricamente, assim, você encontra esse tipo de coisa. Basicamente, você vai passar por identificar os objetivos de cada um. Então, igual eu falei, pô, a pessoa quer aprender o Android e tal, porque onde você está, né, qual é o ponto de partida, que é o segundo caso ali, né, vamos fazer uma avaliação honesta ali, né, ou seja honesto. Se você não sabe, cara, fala que você não sabe, sabe? Não precisa, é um momento individual, não precisa ter vergonha, e é para desenvolvimento mesmo, não tem certo, errado, etc. Estabelecer metas, né, sem metas você não vai conseguir saber onde você está chegando, se você não tiver algumas ações práticas ali, né, palpáveis, você não vai saber medir isso também, né, que aí, entre uma outra parada que a gente vai falar mais para frente também, de métrica, identificar os recursos necessários, pô, é super importante essa parte no plano individual, porque vai ter gente que aprende com artigo, mas não aprende com vídeo, vai ter gente que gosta de fazer um workshop, por exemplo, tem que ser presencial, tem que trocar ideia com outras pessoas, ou tem que estar fazendo pair. Cara, essa etapa ela é muito importante. Assim. Eu acho que se para junto com identificar o anterior, né, identificar os objetivos, se para é a mais importante assim, que tipo, quais são os recursos que você vai precisar desprender assim, para essa pessoa chegar onde você quer que ela chegue, onde ela quer chegar e tal. Defina prazo, porque, cara, quantas pessoas aqui já começou a estudar, fez, sei lá, o desafio dos 100 dias de código, por exemplo.
e já dropou, sabe? Já parou. Eu já tentei umas 3 vezes, assim, e eu mesmo parei, assim. Ou comecei um projeto porque, sei lá, vi numa palestra, isso acontece pra caramba. Sempre que eu saio de evento, eu falo, cara, vou fazer um monte de coisa, assim. E aí, na semana seguinte, eu não planejei, não coloquei um prazo para eu ver essa parada funcionando ou mostrar para alguém e tal, e eu dropo isso, sabe? Então, cara, defina prazos e use alguma ferramenta visual, assim, que é esse cara aqui. Para você acompanhar isso, ter alguma alarmística, etc. Né? Aí agora sim, eu te responder, não, aprendi na Media Culture Rocks. Para você poder acompanhar, assim, você tem que ser visual. A gente mais para frente eu vou falar um pouco de Kanban também, aí vai fazer mais sentido por que as coisas têm que ser visuais. Assim. E aí lembrar também que o objetivo da individual ali, ou até de uma equipe, ela não necessariamente ela é o mesmo objetivo da empresa. Assim. Você tem que separar essas coisas. Senão, cara, não é que você não vai caminhar, sabe? Mas aqui a ideia é trazer um ambiente satisfatório de se trabalhar, que você quer se sentir valorizado, ter autonomia lá dentro, e aí, porque sem essas paradas você não vai promover inovação, esse tipo de coisa que o executivo gosta de falar, né? Não, não vai existir, tá? E aí, aqui tem, cara, eu vou até pular esse slide, mas é basicamente você comparar, né, os objetivos ali individual com o da equipe e a importância disso. Eu vou passar logo para o de gestão, porque eu acho que, eu já falei bastante, já passei de metade do tempo da palestra. E aí, beleza. Você, cara, começou a pensar na tua cultura ali, você começou a pensar no desenvolvimento individual do teu time, mas na hora que isso vira tarefa, assim, é um negócio totalmente desordenado, você não sabe para onde está indo, você não tem visualização nenhuma, né? Por que eu tô falando que você não sabe? Cara, isso é muito comum de acontecer em time pequeno. Assim. Quando você tem 3, 4 pessoas, é muito comum que você nem use um board, não tenha cerimônias, etc. A gente mesmo, quando éramos em 3 lá, a gente não tinha nada. Mas porque, cara, até que faz sentido você não ter, sabe? Eu vou fazer uma dele se a gente tem 2 pessoas, 3 pessoas. A gente conversa ali rapidão, sabe onde cada um tá. Ou é muito comum cada um cuidar de uma etapa completa ali também. Então, meio que não é que a comunicação tanto faz, mas ela é menos prejudicial de não existir de quando o negócio vai para 4, 5 pessoas, 10, aí já vai fazer totalmente diferença, assim. E uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu comecei a estudar bastante nos últimos tempos, é a gestão de fluxo. Cara, você tem que ter, assim. É uma parada que... E aí, teve um tempo, quando eu era mais doido de estudo, assim, hoje eu tô mais porqueiro, assim. Quando eu era doido de estudo, eu tinha board até em casa, assim. Cara, uma das paradas que eu tenho que estudar, um board físico lá, porque eu queria visualizar o fluxo das paradas, entender o que está interrompido, etc. Né? E aí eu vou passar rapidamente sobre o Kanban. Assim. Eu não sou nenhum mestre do Kanban, tem muita coisa ali por trás do Kanban que pode ser feito, assim, é uma ferramenta fantástica que para você entender ela por completo, assim, cara, eu acho que nem a galera que tem a certificação mesmo não extrai todo o potencial. Você tem que conhecer um cara lá da Toyota lá que estava com os japoneses que inventaram para saber o que pensava, assim. Mas ela é uma ferramenta de visualização muito poderosa, cara. E apesar dela, no geral, ser muito simples, né? Essas raias aqui, elas não precisam ser complexas. Deixa eu ver se tem um print. Ela não precisa ser. Esse nem é tão complexo. Não precisa ser muito grande e tal, e ela já faz um estrago bem grande. Acho que o passo mais comum, assim, você vê, você ter praticamente o to-do, o que está em andamento e o pronto. Acho que é o mais simples. Pega essas 3 etapas e você já vai começar a enxergar o fluxo, assim. Mas ela vai ter mais ou menos essa carinha, né? E você pode trazer para junto do Kanban alguns elementos de outras metodologias, de metodologias ágeis, no caso, né? Você pode pegar alguma coisa do Scrum, tal, vai trazendo aqui para dentro, do XP, etc., que vai fazer sentido dentro do Kanban também como ferramenta de visualização, tá? Isso aqui é basicamente de onde veio o Kanban, quem inventou e tal, depois vocês leem lá. Esse aqui é um exemplo de como funciona, como tem um Kanban, né, no Gira, né? Deixa eu ver como. Tá, beleza. Só para ver o que estava no slide seguinte. É um pouco parecido com o que a gente usa, a gente tem 2 etapas a mais, tal, mas vai fazer sentido, assim. Você vai ver, por exemplo, o que tem para fazer, o que está em progresso ali, o que está em teste, e aí eu pegar o nosso caso lá, é o que está aguardando o deploy, por exemplo, e o que está pronto. Primeiro de tudo, cara, uma parada que eu gosto do Kanban, deixa eu ver se eu vou falar disso mais para frente. Senão, tô comendo tempo aí. A primeira coisa do Kanban, cara, que eu acho legal de falar é como você olha ele, assim. Eu acho que é muito comum no nosso sistema, assim, a gente olhar as coisas da esquerda para a direita e, tipo assim,
olhando esse board, qual que deveria ser a principal coisa a ser feita, assim, né? Tipo, a gente vai ter que pensar que o certo é zerar tudo que tá para ser feito, né? Você tem que terminar toda essa parada, assim. Mas, na verdade, cara, a forma... Não sei se é a forma ideal, não sei se isso tá na letra toda do Kanban também, mas como eu aprendi. É você zerar o que tá na direita. Né? Tipo, o que está mais à direita ali é o que é prioridade para você acabar. Porque a parada do Kanban não é você começar a fazer as coisas, você começar a terminar. Então, tudo que está em andamento, e aí você vai ter algumas paradas que você deve colocar lá, que é o que ainda é considerado em andamento. Né? Porque você vai ter coisa... Cara, o to-do, beleza, não é em andamento. Em QA, você vai considerar isso como andamento ainda? Aí vai ser individual de cada lugar. Né? Eu, por exemplo, o que está em teste eu considero que ainda é andamento. Então, a prioridade do amiguinho não é puxar outra tarefa e começar a fazer. É, tipo, cara, o QA ele precisa de alguma ajuda para zerar isso daqui? Sabe? Será que essa tarefa, o QA não está impedido? Sabe? E aí a prioridade do cara é, tipo... cara, não seja tarefeiro, no final das contas. Né? Não sai puxando o cartão e jogando ele. Vou começar a ajudar esses cartões a chegar na definição de pronto ali, sabe? Pode ser que a definição de pronto seja o aguardando o deploy também, da sua equipe. E aí, sei lá, é problema dos DevOps. Não sei, cada lugar vai tá de uma forma. Mas começa a terminar as paradas. Essa eu acho que é a coisa mais mágica que eu enxergo do Kanban. Outra coisa mágica, cara, isso aqui é muito difícil de falar, principalmente com alta gestão e tal. Mas, cara, limita o trabalho em progresso. Assim. E limita quantas pessoas pode colocar... limita quantas pessoas pode deixar coisas em algumas raias. Então, se você considera, por exemplo, essas duas raias, progresso e o que está sendo testado ali, você considera esse trabalho em andamento. E aí eu já vou meter um pau no print que eu peguei aleatoriamente na web. Você vai ter, sei lá, 4 pessoas que trabalham nesse time. E você vai ter a mesma pessoa alocada em tarefas que estão no que é em progresso, teoricamente isso já estaria errado, assim, sabe? Tipo, ela deveria finalizar, não ela, né? O fluxo deveria ser finalizar essa parada logo. Uma coisa que eu gosto de fazer, cara, pra gente funciona pra caramba, mas é um pouco uma briga de você conseguir fazer isso acontecer, assim. Pô, você tem 5 pessoas na sua equipe. Cara, nunca, quer dizer, não é nunca, né? A gente faz assim, não é uma regra. Nunca tem 5 pessoas desenvolvendo ao mesmo tempo. Sempre tem ou uma ou mais pessoas livres. Que é para fazer pair, ou para desimpedir alguém, ou é para ficar, tipo, atender incêndio com coisas que acontecem, porque acontecem, né? Enfim, e aí o Kanban ele te traz essa parada. E aí, como eu tô falando mais devagar do que eu esperava, eu vou passar super rápido. Um tópico que vai estar mais para frente, mas que faz sentido. Se pegar esses números, por exemplo, são algumas formas de você metrificar o tamanho de tarefa e tal. E aí uma dica que está lá na frente. Ó. Fiz merda. Puta, isso porque eu estava sem tempo. Agora eu volto pro começo. Cara, eu vou atrás de fazer palestra que não tem live code, não tem nada, não tem nem código para mostrar, que é para não dar problema. Eu vou lá e faço isso, cara. Aí, beleza. Tá, cara, tarefas com o menor tamanho possível, pelo amor de Deus. Assim. Você tem uma tarefa lá que é, cara, sei lá, você tem um CRUD, só que esse CRUD, a consulta dele é complicada, aí para listar também, pô, tem alguma regra do capeta ali que tem que fazer, tem que cruzar 3 bancos para conseguir fazer o negócio aparecer na tela. Cara, separa isso, pelo amor de Deus, assim. Tipo, não sei se eu falo mais para frente, mas ao invés de você usar, tipo, pontos de história, quer dizer, não é que é errado usar ponto de história, tá? Para times pequenos, no contexto que eu estou explicando. Pode ser que faça mais sentido, você, ao invés de você usar pontos assim, usa cor, sabe? Usa vermelho, verde, amarelo, ou usa PMG, vai funcionar melhor, assim, do que ponto. Assim, ponto é uma métrica muito dura, cara. Tipo, beleza, o que representa 9 pontos, sabe? São 9 horas trabalhadas, ou são 3 dias trabalhados, tal. Será que todo mundo entende exatamente como que isso funciona? Tá? Então, tenta não ignorar, mas principalmente quando você não tem um negócio tipo, muito bem consolidado, um processo muito bem feito ali, tenta evitar, sabe? Tem outros recursos que você pode usar que funcionam assim. Cara, movimenta a porra do board, sabe? Tipo, o board ele não serve para alguém abrir ali e falar, beleza, tem alguém trabalhando, sabe? Mas, cara, o que tem de gente que esquece de movimentar os cartões, sabe? Cara, tem algum lugar que eu falo rapidamente sobre automação. Você tem preguiça de ficar abrindo o board, tá? Automatiza, pelo menos.
faz um comando no Slack, sei lá, que faz a tarefa andar sozinha em algum momento. Ou, sei lá, no nosso caso lá, a ferramenta de PR, ela já, você fecha o PR, ela já movimenta o negócio no board sozinho. Porque, cara, faz uma puta diferença você chegar e bater o olho aqui e saber o que está acontecendo, sabe? Tipo, aqui eu ou qualquer pessoa da equipe deveria bater o olho e falar, cara, eu tenho que resolver isso, assim. Eu não sei o que que é, não sei quem tá naquilo, mas eu tô vendo a mesma carinha em dois lugares ali, a gente tem que resolver isso, sabe? E aí você vai chegar para resolver e fala, pô, é que eu esqueci de movimentar esse cartão. Pô, eu não seja essa pessoa. Cara, mensura essa parada, sabe? No começo não vai ter muito regra assim que eu vou poder passar para vocês. No começo chuta umas paradas assim, eu consigo fazer 10 tarefas desse gênero aqui nessa equipe. Vamos ver o que que dá e aí você mensura, sabe? Mensura o tempo do ciclo, assim, o Scrum manda fazer sprint lá de 2 a 4 semanas. Cara, será que faz sentido para vocês assim? Lá a gente tem um, entre aspas, problema, mas eu acho que acontece em muito lugar também, que a gente não consegue preparar uma sprint, sabe? Tipo, as demandas vão chegando, cara, a gente não sabe, eu não sei o que eu vou fazer semana que vem, sabe? Pode ser que tudo mudou, assim, pô, início de empresa também, o objetivo muda muito rápido também, ou às vezes a gente tem, cara, algo super rápido de go-to-market, assim, e vai mudar, sabe? E o Kanban, ele é excelente para isso, inclusive, ele vai comportar muito bem esse tipo de fluxo, sabe? Então, mede isso também, nem que seja uma semaninha, sabe? Uma semana de ciclo, lá eu evito chamar de outras coisas assim. Eu chamo tudo de ciclo, cara. Como tá sprint? Não tem sprint, cara. Porque, primeiro que a gente não tá correndo para lugar nenhum. Segundo que a gente não sabe o que a gente tá fazendo. Então é um ciclo. E é essa parada, né? E aí com tudo isso, cara, ajusta isso. Fica iterando, fica lendo aquilo, cara. Tá funcionando, faça feedbacks com isso daqui também. Pega a galera que só tá... Se você dá uma liderança, né? Pega a galera, os arrastadores de cartão, né? Se eles estão arrastando cartão. Pede feedback também, cara. Fala, pô, isso aqui tá funcionando? O que você tá achando desse fluxo? Esse fluxo, você enxerga o porquê que a gente faz esse fluxo, sabe? Tipo, essa foi uma pergunta muito, para mim, muito curiosa quando eu fiz lá na empresa, assim. Tipo, eu cheguei pra galera e falei, cara, você sabe por que a gente tem um Kanban, sabe? Essa parada foi muito diferente, assim. Tem gente que não sabe, e não tem problema, cara. Não tem problema depois que você fez essa pergunta. Assim. Você fez essa pergunta, e aí, no dia seguinte, a pessoa não sabe ainda para que serve o Kanban, aí talvez você tenha um problema. Né? Deixa eu ver se dá tempo de passar, acho, pela opinião popular, que eu tenho mais um tópico aqui. Não dá tempo. Enfim, use círculo de influência, cara. Essa parada funciona pra caralho. Super rápido, cara. Não vai dar pra falar, assim. Eu não vou falar desses números de nada. Da parte de IA, eu vou passar direto pro Copilot, cara. Use o Copilot. Essa a parte da palestra. Cara, se você está pensando em performance, cara, você tem que ter o Copilot lá dentro. Hoje, pelo menos. Pode ser que amanhã seja outra ferramenta, tá? Usa uma IA generativa para te ajudar a escrever código. Assim. Tem alguns números do próprio GitHub que eles colocam lá no... Tem o server que eles colocaram, assim. E, tipo, uns números bem legais, mas no geral, cara, teve um teste que foi feito com 50 usuários aí. Em dois quadrantes ali. Uma galera que estava usando o Copilot e a galera que não estava usando o Copilot. Espera-se que o GitHub não tentou influenciar tanto assim o resultado, né? Eram pessoas do mesmo nível, fazendo a mesma tarefa, com as mesmas instruções, o mesmo ambiente, assim. E quem usava o Copilot terminou 30% mais rápido. E principalmente teve uma taxa de 8% de gente que conseguiu fazer. 8% a mais das pessoas conseguiram fazer o desafio ali, né? Enquanto algumas pessoas não conseguiram. E uma parada que é legal é o nível de senioridade, vamos dizer, em que o Copilot ele afeta. Assim. Você vê que não tem uma dispersão muito grande. Assim. A galera mais experiente, se colocar numa margem de erro de 3%, tá todo mundo dentro, assim. Então não importa se é um time com mais juniors ou com mais seniors, ele vai ajudar. Cara, trocando ideia com o Pascucci, assim, outro dia, tipo, e eu usando também, agora o brother da equipe tá usando também. Cara, eu particularmente observo, tipo, uns 50%, assim, de melhoria de performance. São os números, tipo, muito grandes, principalmente se você sabe o que você tá fazendo ali, vai ajudar muito. E linkando com os temas anteriores, cara, comece a escrever tarefas. Se você é a pessoa que escreve tarefas, ou você influencia em quem escreve as tarefas, tal, comece a escrever as tarefas pensando em como as IAs generativas, o Copilot, etc., vai ajudar na solução dessa tarefa. Porque o Copilot tem uma parada muito legal que você escrever a tarefa num formato que já é meio que otimizado assim. Você vai começar a usar o Copilot e vai entender, beleza, isso aqui ele entende, isso aqui ele não entende, aqui ele patina um pouco. Você vai entender como que você deveria escrever essa tarefa
cara, a pessoa que vai desenvolver, ela vai puxar o cartão, copia e cola o que tá na tarefa, cola no Copilot e manda ele dar uma sugestão. Vocês vão ver que tem coisas, tipo, bizarras, assim. Bizarras. Você vai economizar um tempo absurdo, assim. Por mais que você não vá aprender mais, pode ser que você aprenda, mas por mais que você não vá aprender mais, tá, em questão de produtividade, assim. E aí, voltando pro PDI, se você economiza 30% do teu tempo escrevendo tarefa repetitiva, código, pô, você tem 30% de tempo a mais para fazer o teu PDI, sabe? E se desenvolver em outras áreas, tal. Deixa o Copilot fazer a parada repetitiva para você. O mesmo era meio que para a parada do GPT, que eu ia passar antes, assim. Essa palestra, acho que ela tem 60 slides, cara. Eu acho que eu escrevi uns 3, assim. Tudo o resto foi o GPT, tá? Tipo, não é que, pô, o Zé veio aqui e fez uma palestra que ele nem sabia. É tipo, cara, qual que é a etimologia da palavra cultura? Isso? Pô, por que eu vou pesquisar isso, sabe? Taca no GPT, ele vai fazer essa parada para você. Eu preciso pegar o que é cultura, cultura organizacional, cultura de um time. Pô, vou fazer 3 consultas ali, ver o que estava escrito em 3, 4 links. Pô, vou abrir 10 links e falar, beleza, isso aqui vai mais ou menos com o que eu quero falar. Conversa com o GPT, cara. Conversa com o GPT, cara, caiu mais ou menos do que você acha, e você entende, pelo amor de Deus, não vai fazer também um bagulho que você não entende, chegar em algum lugar na tua empresa lá e começar a tacar tudo que o GPT cospe, como se tivesse a melhor coisa do mundo, assim. Mas economiza esse tempo, cara. Você vai gastar um belo de um tempo com outras paradas. E isso aqui é um mercado bilionário, assim, de grana que isso economiza e de grana que isso vai gerar, tal. E só para finalizar, essa é uma métrica bem interessante, assim, tipo, entre mais código escrito, menos código que a galera tem que ficar lendo e entendendo ali, mas principalmente isso aqui, tipo, foi observada um aumento de satisfação muito grande, assim, no trampo, sabe? Tipo, principalmente em tarefas repetitivas. A gente sabe que tem muita tarefa repetitiva na nossa área e tal. E você eliminar o estresse que ela te causa, tipo, pô, já tô de saco cheio de ficar fazendo isso, sabe? Tipo, mas não dá necessariamente para automatizar tudo. Minimiza isso com uma IA. Cara, boa sorte. E aí a opinião impopular, se eu for passar pro final lá, é tipo, cara, lascou. É tipo, quem deve pagar por essa parada, sabe? Tipo, sei lá, para mim o Copilot, ele, em algum momento, ou alguma coisa nesse sentido, ele vai ser tipo um EPI da nossa área, sabe? Tipo, do mesmo jeito que a pessoa para entrar na obra, ela vai ter que usar capacete, alguém vai ter que começar a trampar, ela vai ter que abrir o editor de texto, vai ter que ter o Copilot, mas quem paga essa parada, sabe? Aí a gente pode discutir sobre isso, assim, mas tipo, na pior das hipóteses, cara, se a tua empresa não paga, paga essa porra. É R$ 50, cara, um negócio que, tipo, beleza, vai ter gente que vai, pô, eu sou estagiário, né, não tá no nível de senioridade, a gente não ganha tão bem assim. Cara, faz o trial, é um mês, se eu não me engano, faz o trial, um mês que você vai usar isso aqui, aqueles 30, 50% de tempo que você vai economizar, estuda, cara, tu vai evoluir muito mais e não vai fazer diferença nenhuma você pagar esses R$ 50, sabe? É uns R$ 50 que se paga muito bem, assim. Conversa com a sua empresa e fala pro cara pagar, né? Mas se eles não pagarem, paga isso, mano. Paga você, sabe? Porque vai fazer muito sentido, assim. E aí, deixa eu ver, eu acho que eu estourei, né? Não me bata, por favor. Mas não deu para correr aqui, mas galera, é isso assim que eu tinha para trazer para vocês. Espero que algum desses tópicos tenha feito sentido aí, tenha colocado uma pulguinha aí na orelha de vocês, que vocês saiam daqui com um output para cutucar sua liderança, ou seja, você a pessoa que vai começar a promover essa mudança dentro da organização. Valeu! Galera, que palestra, hein? Parece até que eu vi minha carreira de gestão aqui passando em slide, Louco, cara. que honra. Temos tempo aqui para uma pergunta da plateia. Tem aqui, ó, já no esquema. Vamos lá. Fala seu nome e a banda de axé que você... Não, brincadeira. Gabriel Elchan. Eu fiquei muito curioso com a relação da cultura macro da empresa e a cultura dos microtimes, né? Queria saber, na sua opinião, até porque cada realidade é totalmente diferente dentro das empresas, se essa microcultura ser muito diferente dentro de cada time pode gerar algum tipo de estresse, porque tem você ter a liberdade dos times em si, né? Mas quando você começa a pensar em rotacionar pessoas, aí tem pessoa que não funciona bem em um time, num outro, etc. Queria saber a sua opinião. Pô, não era muito foco mesmo daqui, porque a parada daqui é, tipo, meio que seria numa organização que você não vai ter muito time também para ficar rodando, sabe? Então, tipo, sei lá, você vai ter um time no máximo, 2, 3 times é meio que o foco desse cara aqui, mas assim, do que eu entendo, assim, gera esse ruído sim, mas, tipo, não deveria ser
ao ponto de impactar a pessoa não conseguir ir para outro time, sabe? Porque se a pessoa ela não conseguir ir para outro time, é porque provavelmente a cultura macro ela tá meio deturpada, assim, ou não existe, tá? A comunicação não é clara, assim. Porque o que vai acontecer nessas microculturas? É tipo, pegar um exemplo, assim, eu jogo LOL, tá ligado? Aí na minha equipe, ninguém joga LOL, assim. E aí vai ter uma hora que a gente se encontra e, tipo, ninguém consegue conversar de nada, assim, sabe? Tipo, mas aí o contrário, pô, todo mundo joga LOL. Chega um momento ali de descontrair, todo mundo começa a falar, pô, você viu competitivo lá, não sei o quê, ou nerfaram não sei quem lá. Pô, você vai gerando um entrosamento ali entre a galera que, tipo, no dia, no trampo mesmo, no código, não vai afetar em nada, sabe? Mas, pô, é uma culturazinha que se cria ali de, tipo, pô, toda vez que a gente vai tomar um café, a gente fala sobre essa parada e descontrai, reseta a cabeça e consegue voltar no fluxo. Que, tipo, pô, é legal, sabe? Então vai ajudar. E se a pessoa for para um time que ninguém lá joga LOL, cara, isso não deveria afetar em nada o código, sabe? Ela só vai ter que aprender outras coisas que ela tem que conversar. Então, geralmente, se tem esse ruído tão grande, é porque a cultura macro está muito deturpada. Tipo, ela tem que existir ainda. Assim. Boa. E vamos para uma online aqui. Zé, Israel da Costa perguntou aqui, como demonstrar... Ele colocou, dúvida impopular. Como demonstrar que o Copilot não vai levar o código da empresa embora? Como é uma ferramenta que lê texto de dentro do código e realiza requisições com texto analisado, vendo de fora, essa é a primeira dúvida que me ocorre. Até por isso eu prefiro o GPT. Tá, boa. Bom, eu não sei, eu preferiria o contrário logo de cara, né? Eu acho que é mais fácil o GPT roubar alguma coisa do que o Copilot, assim. Primeiro é que, tipo, quando você assina o Copilot, a primeira coisa que você flaga ou desflaga é o acesso aos seus dados, né? Teoricamente, ele não está acessando aquilo para melhorar a base dele caso você tire essa flag. Né? Então, você tem que botar fé, cara. Você vai ter que botar fé que eles não estão lendo ali de fato. Do mesmo jeito que você bota fé que a AWS não está lendo a tua aplicação que está lá na máquina deles, sabe? Então, tipo, meio que você vai ter que botar uma fé nesse sentido, assim. Mas eu boto muita fé que, tipo, pô, o negócio tá instanciado na tua máquina ali, tá. Tem a conversa por fora, tal, criptografia e tal. E, cara, a gente tem que ser meio bobo nessa hora e falar, não, eles não estão fazendo isso comigo, sabe? Exato. Beleza, é isso. Valeu, Zé. Mais uma salva de palmas Valeu. aí pro Zé.